seu cenário está difícil e você tem orado, tem clamado ao Senhor e não consegue enxergar mudança, tenha certeza, mesmo que vocês não estejam vendo mudança no seu cenário e nas áreas de suas vidas, onde vocês passam dificuldades, mesmo que vocês não estão vendo, pode ter certeza que Deus está operando. O inimigo, ele só se levanta contra a nossa vida quando Deus, ele escuta as nossas orações e nosso clamor. E quando Deus começa a agir e transformar o nosso cenário em nossas vidas, é onde o inimigo ele se levanta para tentar atrapalhar. Fazendo a gente acreditar que Deus não está trabalhando, que Deus não escuta nossas orações, que Deus não escuta nosso clamor. Muitas vezes trazendo pessoas para nos perseguir, para atrapalhar, trazendo dificuldade para o nosso cenário. Pode ter certeza, se o seu cenário está difícil é porque Deus ele está operando e Deus está já se movimentando e te dando vitória. O inimigo, ele só se levanta quando Deus está trabalhando em nossas vidas, quando Deus está fazendo. Quando você está prestes para receber uma vitória, o inimigo ele se levanta. O inimigo ele não liga quando você não ora, quando você não clama a Deus, quando ele vê que você não está fazendo nada, ele nem se levanta contra você. Aí ele vê que você está orando e clamando ao Senhor, é que ele se levanta para atrapalhar. Então, se o seu cenário está difícil, é porque Deus está trabalhando dele. Se está difícil, é porque Deus está no cenário. E quando está difícil, é porque o seu cenário, é porque o inimigo ele se levantou para atrapalhar, para dificultar a sua chegada. Mas tenho certeza, se está difícil, é porque Deus está no cenário trabalhando. E o nosso cenário e nossa vida, nossa caminhada fica difícil quando o inimigo se levanta para atrapalhar, porque sabe que Deus já está fazendo, que Deus já está operando. Então não deixe o inimigo te amedrontar, fazendo você acreditar que Deus não está ouvindo suas orações e nem o clamor das suas orações, fazendo você acreditar que Deus não vai operar e que Deus não está trabalhando e que Deus não vai fazer nada. Isso é mentira do inimigo. Porque Deus, ele já está operando na sua vida, na minha e na sua vida. E vai te dar vitória. Não é porque não vemos que Deus não está fazendo. Porque a fé não é aquilo que vemos ou tocamos, mas a fé é acreditar naquilo que não vemos e que Deus já está fazendo e que Deus vai fazer. É ter a certeza que Deus vai fazer, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente não conseguindo ver, tocar. Isso é ter fé, acreditar naquilo que a gente não vê e acreditar que Deus irá fazer, mesmo a gente não vendo ou tocando. Mas Deus já está operando, Deus já está fazendo, Deus já está transformando sua vida, as suas áreas, restaurando tudo. Igual eu falei, o inimigo, ele só dificulta as coisas na nossa vida quando Deus está no nosso cenário operando, trabalhando em nosso favor. Aí o inimigo ele se levanta para tentar atrapalhar de todas as maneiras. Ele tenta atrapalhar para fazer a gente acreditar que Deus não está fazendo, que Deus não está operando. Mas isso é mentira do inimigo, porque Deus, ele escutou o seu clamor,
Ele já está operando, Ele já está trabalhando ao seu favor e lhe dará vitória. Creia, creia. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Se o seu cenário hoje está difícil, é porque Deus está no teu cenário e Deus já está transformando, Deus já está moldando, Deus está te estruturando, te capacitando para lhe dar vitória. Deus, quando tem algo para entregar na nossa vida, Ele nos molda, Ele nos estrutura, tira da nossa vida o que não serve. Ele nos molda. E esse tempo de preparação que Ele nos molda, nos prepara e nos transforma, é porque é uma preparação para nos capacitar para receber aquilo que Ele vai nos entregar. Por isso que Ele nos molda, nos transforma, nos capacita para poder entregar aquilo, a nossa promessa, um sonho que a gente tem. Então, a gente passa por um tempo de transformação na mão do olheiro, onde Ele nos molda, onde o Senhor nos capacita, nos estrutura para poder entregar para a gente a promessa em nossa vida. Nos estrutura e nos capacita para poder receber o melhor de Deus em nossa vida. Então, se o teu cenário está difícil, é porque o inimigo se levantou contra, porque sabe que Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. O inimigo ele só se levanta quando Deus está reagindo em nosso favor, aliás, trabalhando ao nosso favor. Quando você não ora e quando você não clama a Deus, ou faz alguma petição a Deus, o inimigo ele nem liga para sua vida, ele nem se levanta. É só a gente começar a orar e a clamar ao Senhor, aí o inimigo ele se levanta para dificultar, atrapalhar, fazendo as pessoas acreditarem que Deus não está fazendo, que Deus não está se transformando, só porque não vemos. Mas igual eu falei, se tá difícil o seu cenário hoje, é porque Deus já está no teu cenário trabalhando. Aí o inimigo ele luta contra e Deus luta ao favor. Então pode ter certeza que Deus logo logo lhe entregará uma vitória. Continue sempre buscando ao Senhor e perseverando, que esse gigante ele vai tombar. O inimigo ele vai tombar.